Estamos de volta e agora vamos bater um papo sobre low carb. Gente, esse assunto que tá assim, geral falando sobre isso, informações na internet o tempo inteiro, muita gente se colocando contra, muita gente se colocando a favor. E eu gostaria de trazer o meu posicionamento para vocês e também contar um pouquinho da minha experiência com low carb, pessoal, e também minha experiência com os meus pacientes aqui no consultório, aqui na Clínica Andresa Amorim. Bom, gente, primeira coisa, primeiro pensamento, primeiro raciocínio que você tem que ter. Low carb não significa no carb. Não é zero carboidrato, não é sem carboidrato, é apenas baixo em carboidrato. E muitas vezes eu recebo muitas perguntas de pessoas, né, assim: Nutri, cenoura pode na low carb? Nutri, abóbora pode na low carb? E, gente, todas as vezes, né, que eu recebo uma pergunta dessa, eu fico pensando assim, é engraçado que ninguém me pergunta se pode comer McDonald's, ninguém me pergunta se pode comer Burger King, mas é brincadeira, gente, mas as dúvidas vão aparecendo. Outras dúvidas também que surgem relacionadas à alimentação das crianças, né? Assim, pacientes meus, inclusive, Nutri, meu filho pode fazer low carb? Eu falo, mas qual é o problema do seu filho fazer low carb? Nós não estamos zerando o carboidrato da alimentação dele, carboidrato é importante para ele, como também é importante para nós. Mas o carboidrato que nós precisamos é aquele carboidrato que a natureza oferece. Então nós podemos fazer uso aí de algumas frutas, aliás, todas as frutas que vêm da natureza, mas algumas têm um teor um pouquinho mais reduzido em carboidrato, e também podemos utilizar os tubérculos, as raízes, como a batata doce, o inhame, a batata baroa, a própria abóbora, que tem um índice glicêmico muito semelhante à da batata doce, e todos fornecem energia através do carboidrato para nós. Mas também o que precisamos entender é que a energia que nós precisamos para as nossas vidas, para as nossas atividades diárias, elas não devem vir somente do carboidrato, porque o carboidrato não é o único nutriente que fornece energia. As gorduras também são excelentes fontes de energia para a nossa vida. Bom, alguns conceitos, né, que nós também precisamos trabalhar com esse assunto low carb, é que low carb, gente, nada mais é do que simplesmente uma estratégia. Nós utilizamos, vocês estão ouvindo um toque, 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 uma batida, uma máquina, uma furadeira? É porque eu estou gravando à noite já aqui no prédio, no edifício Átrio, e nesse horário algumas salas estão em reforma, estão em construção, então eu vou disputar com os pedreiros e vai ter que ser assim mesmo, não tem problema. Bom, como eu estava falando, que low carb é apenas uma estratégia. Estratégia para quê? Uma estratégia, em primeiro lugar, para ter saúde. Nós tratamos doenças crônicas com low carb. E também é uma estratégia voltada para emagrecimento. Se você está fazendo um treinamento, musculação, treinando forte, pesado mesmo para ganho de massa muscular, para hipertrofia, low carb não é uma estratégia para você. Por quê? Para alimentar os seus músculos, para fazer aumento de massa muscular, você precisa de substrato e tem que comer muito. Então precisa comer muito mais carboidrato, um consumo adequado de proteína, mas também de carboidrato, né? Então o low carb, você tem que entender, também não é uma estratégia para todo mundo. E quem vai dizer para você se é uma estratégia adequada para você é o seu nutricionista, né? De preferência um nutricionista que esteja habilitado para trabalhar com low carb. Bom, quando nós falamos em estratégia para doenças, tratamento de doenças crônicas, eu estou me referindo, olha, gente, exatamente, absolutamente quase todas as doenças, praticamente todas as doenças crônicas nós tratamos com low carb. Um paciente que tem gordura no fígado, esteatose hepática, chega para a nutricionista e fala assim, olha, preciso que você reduza o quê? Tá com gordura no fígado, logo pensa em reduzir o quê? Gordura da alimentação. Está errado. O que tem que ser restrito aí é o carboidrato. Claro, gente, é a farinha, é o açúcar, isso aumenta risco do acúmulo de gordura entre seus órgãos, vai aumentar a gordura no fígado, aumenta a doença coronariana. Para tratar um paciente com dislipidemia, HDL baixo, LDL alto, hipertrigliceridemia, os triglicerídeos altos, nós tratamos com low carb. É uma estratégia, inclusive, para prevenção de câncer e até mesmo para tratamento, para alguém que já tem algum tipo de câncer. Mas tudo isso tem que ser
avaliado criteriosamente através de exames bioquímicos e toda uma anamnese que nós fazemos, uma avaliação completa do estilo de vida, do hábito alimentar, e aí nós conseguimos utilizar a low carb como uma estratégia para tratamento dessas doenças crônicas. Low carb não é dieta. Low carb é uma mudança no estilo de alimentação. Quando eu vejo as pessoas assim tão empolgadas, tão apaixonadas pelo estilo low carb, que passa a não falar assim, eu faço low carb. Não, as pessoas até falam, eu sou low carb, porque muda muito a vida. Mas, gente, simplesmente, se for traduzir esse termo, né, low carb, é simplesmente comer pouco carboidrato. É só isso, nada mais. Só que além da dieta, né, da alimentação low carb, nós associamos algumas outras características. Então, o estilo que eu gosto mais, é o que eu prego, é o que eu uso, é o que eu faço e que também indico para os meus pacientes, é a low carb e high fat. O que significa isso? Baixo em carboidrato e consumo um pouco aumentado de gorduras. E quando eu falo em consumo aumentado de gordura, eu não estou falando para você tacar gordura na comida, não é a dieta do bacon, não é a dieta da linguiça, se engana quem pensa que é. Low carb, a base da low carb é o consumo de vegetais. Então o que você precisa aumentar na sua vida é vegetal. Sabe o que é low carb e high fat? É você comer o alimento da forma como a natureza oferece. É engraçado, né? As pessoas têm tanta fobia à gordura, tanta fobia de gordura, e na low carb, sabe o que nós pensamos? Nós pensamos o seguinte, a natureza é perfeita. Se a natureza oferece para nós, por exemplo, um abacate, que é uma fruta super gordurosa, não é à toa, né? Será que é porque nós não precisamos de gordura? Nós temos que pensar um pouquinho mais nisso. Na low carb nós diminuímos o consumo de alimentos industrializados. Quando alguém me pergunta assim, Nutri, fazer low carb é restritivo, é perigoso? Eu falo, perigoso? Perigoso é se entupir de açúcar refinado, de farinha branca. Isso sim é perigoso, mas comer os alimentos da forma como a natureza oferece, isso é muito saudável, é muito benéfico. As nossas células, os nossos órgãos, os nossos tecidos agradecem. Quando nós pensamos em comida de verdade, nós acreditamos também em ovo, por exemplo. A natureza é tão sábia que não existe a possibilidade de um alimento ser saudável pela metade e a outra parte fazer mal. Antigamente existia um mito, né, de que nós deveríamos comer no máximo 2 ovos por semana. Não, eu sou uma pessoa que come em média 6 ovos por dia, assim, tranquilamente, né, às vezes até um pouquinho mais. Por quê? Se a clara é saudável, a gema também é. Se eu for pensar num boi, se nós podemos comer a carne bovina, o patinho é saudável? Ok, é uma carne magra. O cupim também é, a picanha também é. É claro que você não vai ficar pegando somente a capa de gordura, colocando no prato e se entupindo de gordura. Ninguém está falando isso. É importante ter um equilíbrio e nada é em excesso, nem fruta pode ser em excesso. Porque se você consumir frutas em excesso, também você vai ter uma sobrecarga tão grande de frutose, vai estimular demais o seu pâncreas, vai ter uma liberação muito aumentada da insulina e aí todas as complicações virão, desde um aumento de peso até o surgimento das doenças crônicas, uma dislipidemia, uma resistência insulínica e o diabetes. Low carb é para todos que sofrem essas disfunções. Quando nós pensamos numa carne suína, é a mesma coisa. Se o porquinho é saudável, ele é saudável só pela metade? Não, ele é saudável inteiro. Então o bacon também é saudável, a linguiça também, mas desde que você consiga esses alimentos da forma como a natureza oferece. Não adianta comprar esses produtos no supermercado, isso não é saudável. Por quê? Porque esses alimentos industrializados, o bacon, por exemplo, a linguiça que eu citei, eles são cheios de nitratos, nitritos, que são substâncias carcinogênicas. Mas quando você tem acesso a um animalzinho criado solto, gente, isso não faz mal, não pode fazer mal. Esses dias eu ganhei de uma querida paciente, a Vanessa, aqui na clínica, ela trouxe para mim um pote de banha de porco, que veio lá da roça e a mãe dela que fez branquinha, sabe? Quando eu abri o pote, subiu aquele cheiro delicioso. Nossa, que gostoso. Então eu utilizo banha de porco para cozinhar.
As melhores gorduras que nós podemos utilizar para cozinhar são a banha de porco, a manteiga. Quando eu falo manteiga, é manteiga mesmo, jamais margarina, porque não é um alimento de verdade. O óleo de coco, e podemos sim cozinhar com azeite, né? O azeite é uma gordura muito boa para cozinhar também. Gente, esse assunto é tão complexo que em apenas um programa eu não vou conseguir falar sobre tudo, não vou conseguir trazer assim todas as informações sobre low carb. Eu recebo muitas dúvidas. Nutri, posso fazer low carb e treinar? E a questão do jejum? O jejum é um programa à parte para nós conversarmos. Eu tive também que desmistificar muitas coisas na minha cabeça, porque a ciência evolui, amém, graças a Deus, ainda bem, a nutrição evoluiu muito. E se eu parasse ao longo da minha vida de estudar, hoje eu não estaria aqui trazendo essas informações para vocês. Se você ficar na dúvida do que é low carb, pensa, isso vem da natureza? Isso dá numa árvore? Eu conheço a planta desse alimento? É um bicho, é um animal criado solto? Se for proveniente da natureza, você pode consumir, é comida de verdade. Gente, não tem como ser restritivo, não tem como ser perigoso a gente comer comida de verdade. Então, se você ficar na dúvida, Nutri, pode? Pensa, isso vem dentro de um pacotinho? Isso é um pão integral? Ok, cadê o pé de pão integral? Gente, pão integral, todo mundo acha que é saudável, um alimento que fica dentro de um pacotinho, um mês na gôndola de um supermercado e não estraga. Vamos rever aqueles alimentos que nós estamos consumindo e também oferecendo para os nossos filhos. Low carb nada mais é do que isso, é comer comida de verdade. E tem muitas outras coisas para nós conversarmos. Agora eu gostaria de convidar vocês a não sair daí, porque no próximo bloco eu vou voltar e vou trazer um exemplo de prático mesmo. Como que tem que ser o dia a dia low carb? Como que é a alimentação low carb? No próximo bloco eu vou voltar e vou exemplificar para vocês o cardápio de um dia inteiro de low carb. Então não sai daí que eu já volto. Mundo Verde, maior rede de lojas de produtos naturais, orgânicos e bem-estar da América Latina. Grande diversidade de produtos, conceito completo em alimentação e vida saudável, atendimento personalizado, ambiente relaxante e agradável. Mundo Verde, todo mundo sabe o bem que faz. Praça Baltazar da Silveira, 60. E agora mais uma loja em Teresópolis, Avenida Delfim Moreira, 586.